Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Hoje mais uma segunda-feira, de onde vem o medo e para onde vai. Sejam bem-vindos, vão entrando. É sempre um prazer estar aqui, conversar com vocês, trazer uma novidade. Na realidade, eu sempre trago alguma coisa para fazer vocês pensarem. Mas hoje é dia de invocação, né? E nós também faremos uma meditação no final da live, que eu acho que é sempre importante a gente trabalhar um pouquinho cada tema que eu trago aqui. Então, quando eu faço as dinâmicas ocultas, eu gosto de fazer uma mini constelação. E hoje eu gosto de fazer uma meditação. É um prazer sempre estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho. O ano passado eu fiz uma live sobre o medo, mas com um contexto totalmente diferente desse. Esse aqui é bem diferente, porque eu quero pontuar de onde ele vem, o que ele recria dentro de você, de alguma forma, e para onde ele vai, aonde ele desemboca, né? O rio, ele sempre corre para um lugar e sempre desemboca no mar, digamos assim. Então, existe para toda ação uma reação, né? E hoje eu quero trazer para vocês, né, essa ideia de uma visão panorâmica, internalizada e recriada, né? E da onde que ela, em geral, vem. É sempre uma pincelada, gente, porque o tempo é pouco e é só uma forma de levar vocês, assim, uma coisa para botar o cérebro para pensar, né? E para se trabalhar. Quem não tem problemas, quem não tem histórias, quem não tem tristezas, quem não tem traições, abandonos, e quem não tem um medinho oculto, né? Mas de onde que ele vem? Às vezes nós nem sabemos. Bom, então esse tema é muito importante porque, na realidade, ele assola a maioria das pessoas no mundo. O medo. O medo é algo bem reprimido, bem represado, e ele sempre vem de onde? De onde vem o medo, né? O que alimenta o medo na vida da gente? E o mais importante é para onde ele vai. Qual a reação da emoção adquirida lá atrás, né? Ou herdada. Bom, tô com um pigarrozinho aqui, ó. Às vezes é água gelada. A princípio, todo medo vem de um arquivo ancestral, tá? De memórias vividas pela própria pessoa ou por algum ancestral. Em geral, nós temos essa linha. Mesmo que você tenha vivenciado, você pode estar repetindo um processo familiar. Por isso que ele é ancestral. E todos, né, vêm de um aspecto, de um sentimento de separação. Ah, Silene, mas eu nunca me separei. Às vezes você nunca se separou, mas dentro do contexto de separação, ou seja, no tema da separação, existem várias origens, que na realidade elas podem ser uma resposta a uma ameaça imediata que você tenha, ou ela pode ser desencadeada por situações que lembram experiências passadas. Eu vou detalhar um pouco mais isso, porque eu queria, inclusive, que vocês me dessem um feedback, né? Fizessem perguntas nesse movimento, porque é sempre muito rico, né? Oi, Fátima, Alex, querida. Bom, toda a sensação arquivada de algum tipo de separação
represa no nosso subconsciente o medo de perda. Então, nós vivenciamos alguma situação relativa a uma separação, que pode ser um sentimento de desamor, que pode ser um sentimento de não ser aceito, de ser relegado, uma variedade. Eu vou falar sobre isso. Que gera medo em você e gera um medo de mais dor ainda por vir. Então, assim, aquelas histórias reprimiram no nosso subconsciente o medo de perda e vão desencadear aonde? Numa raiva. A reação sempre será raiva, porque é algo acumulado e reprimido, e nós não temos a noção que vamos reagir assim. Mas na hora H, a reação é raivosa. Sim, amigos, eu devo te dizer que eu trabalho com isso há 35 anos. E é sempre as mesmas situações, embora as emoções, as situações e as histórias modifiquem de cada um, mas elas sempre vêm dessa forma. Então, a separação gera medo e reage com raiva. Também várias formas de reação raivosa, tá? É claro que existem várias formas de reação. Como vocês sabem, a raiva é uma energia poderosíssima. E, aliás, a gente deve ter bastante cuidado com ela, né? Eu sempre digo que quando você estiver com muita raiva, se você não pode alquimizar, pega um copo de requeijão, um vidro de geleia, bota dentro de um saco, reclama ali, xinga bastante, quebra. Alivia a raiva para que ela não te segue e você faça coisas que não são boas para você nem para ninguém, né? Nem para aquele que é o primeiro que aparece na frente, digamos assim. Por quê? Porque a raiva cega, né? A raiva cega e na maioria das vezes você reage. E a reação é um ato impensado. Muita gente pode bater, pode matar nesse momento de raiva e se arrepender depois, porque quando o véu da cegueira da raiva passa, some, você diz, ai meu Deus, o que que eu fiz? E aí você já fez, né? E aí é tarde demais, não dá para voltar. O ideal é que você alquimize isso, né? A energia da raiva é uma força muito forte. Se você alquimizar essa força de forma positiva, você vai realizar coisas a seu favor, né? Vai malhar, vai limpar a casa, vai arrumar um guarda-roupa, vai fazer qualquer coisa, lavar a roupa, enfim. Ou você vai engolir essa raiva, né? E engolir que não é legal, né? Claro que nós também não podemos jogar a nossa raiva no primeiro que passa. E muitas vezes a gente reage dessa forma. Que é uma pessoa que não tem nada a ver com a história, em geral são as pessoas que nos dão suporte. Um filho, um marido, um namorado, uma mãe, um pai. Cara, e isso é muito ruim. É muito desagradável, né, na convivência. Então, aqui a reação é outra. Quando você engole, a raiva pode sugar a sua energia, né? Ela tira a sua energia, ela tira a sua disposição e vai te jogar para o mesmo sentimento de onde começou a gerar tudo isso. Que começou a gerar dentro de você esse movimento. E pode, inclusive, quando a raiva não é expressada, quando ela não é alquimizada, ela tira a tua força e você pode ficar deprimido. Pode chegar mesmo a uma depressão. E nessa situação, você pode ir acumulando no corpo físico, né, real, e conseguir, depois de um tempo, algum tipo de inflamação física, gerando doenças, né, físicas mesmo.
existem várias emoções arquivadas que geram medo e podem desencadear a raiva. Eu vou exemplificar aqui algum para vocês se identificarem de alguma forma nessas situações. Por exemplo, uma delas é a sensação de desamparo, né? Que se manifesta em sentimento de não amado. E ela vai para o arquivo subconsciente como uma desmotivação, que gera uma sensação, você pode se sentir ignorado, né? Boa noite, querida. Oi, Lília, pode entrar. Desmotivado, ela te gera uma sensação de ser ignorado, né? De alguma forma. Bom, e essa sensação de ser ignorado, ou não ouvido, né? Aquela coisa assim, parece que ninguém me ouve, eu falo aqui, ninguém me ouve, né? Ela aumenta mais ainda a tua insegurança e gera mais medo, né? Então, ela aumenta a insegurança, gerando medo, porque o contrário do medo é a confiança. Se você tem medo, você não tem autoconfiança. A tua segurança está abalada, né? Você perdeu uma coisa da sua essência, que é a unidade com aquilo que te fortalece, com aquilo que é nato dentro de você. E quando, por alguma situação, você não se sente adequado no ambiente, em algum lugar, porque se sentiu ignorado, não visto, você pode reagir e ficar inflamado, furioso, né? Essas são emoções que acabam se repetindo ao longo da vida e podem ir tirando os seus recursos internos de quem você realmente é, né? De se sentir em unidade, né? Tranquilo, seguro de si, né? Com seus recursos, com as suas qualidades. Pode não estar bem, mas você diz, não, mas eu sou capaz de dar conta, né? Você cria essa força dentro de você. Onde quer que você esteja, ou o que quer que você enfrente, com autoconfiança, motivação e audácia, que traz para você exatamente uma ação consciente, né? Porque você não perde o poder interior de ser receptivo a tudo que acontece, que traz a adequação necessária e motivação positiva. Dentro do quesito separação, que gera o medo, estão também uma outra sensação de não ser aceito, né? E por isso não ser capaz de amar ou de se sentir amado. Ah, Selene, mas assim, como é que é isso? Às vezes coisas bobas, lá da tua infância. Por exemplo, nasce um novo irmão e você acha que ele é mais cuidado do que você. Claro, ele é bebê, né? E a criança que com 1 ano, 2 anos, entrou um outro na jogada, e aí o que você faz? Você diz, puxa, eu não sou mais amado. Eles não me amam mais. Ah, porque ele é todo gracinha. O bebê novinho é todo gracinha. Várias situações. Eu estou dizendo um exemplo bem básico, né? Mas tem outras situações mesmo que acontecem. Por exemplo, um pai que trabalha muito, que nunca está presente, né? E que quando chega em casa nervoso, só reclama, só briga, não dá atenção de fato, e você não se sente aceito, né? Isso é o que a crença infantil pode criar dentro de si, um sentimento de separatividade, né? De separação mesmo. São pequenos atos, pequenas situações que podem fornecer essa sensação de separação, né? De não se sentir amado, né? E por isso você acha, como você não é aceito, você acha que não é capaz de amar ou de ser amado por ninguém,
né? Se o meu pai ou minha mãe não me ama como eu gosto, quem que vai me amar? E se isso for alimentado depois na escola, com bullying, com alguma outra situação, você vai crescendo, recriando e fortalecendo no teu subconsciente essa imagem, que sempre pode trazer para você a sensação amarga, né, do medo de ser desapontado de novo, né? Daí vem a reação de raiva sufocada. Você pode sufocar isso, você pode não falar, porque você tenta fazer tudo para agradar ao outro muitas vezes. Mas ela pode tirar o melhor que você tem, que é a sua calma, a sua paz interior, que é exatamente o que você é e não percebe. Porque quando a gente forma na infância esse sistema de crença, nós esquecemos quem somos. Quem sou eu de verdade? Nós vamos nos quebrando, né? Nós vamos criando máscaras e acreditando numa verdade que não é a nossa verdadeira, né, essência, digamos assim. E você não percebe, você vai repetindo o medo de se desapontar, o que vai abalando cada vez mais a sua autoconfiança de se sentir protegido. Porque você lá atrás não se sentia assim. Ah, Silene, mas eu sempre tive uma boa convivência com os meus pais, nunca tive problema. Mas será que o seu pai ou a sua mãe não tinha esse sentimento? E muitas vezes, epigeneticamente, a gente guarda essas histórias que acontecem no nosso sistema, né? Ou genética, ou uma lealdade invisível, que nós chamamos dentro da constelação. Como no passado você não foi aceito ou não amado, como você gostaria de ter sido, né? Porque às vezes nós temos uma sensação interna do que é. Por exemplo, você vai na casa de um amiguinho, de alguém, e você vê uma situação que você diz, puxa, eu gostaria tanto que meu pai fizesse isso, ou que minha mãe fizesse isso, mas o teu pai não recebeu isso, não foi criado assim, e trabalha pra caramba, não tem tempo, chega em casa irritado. A vida aqui é diferente de lá. Nós nunca podemos nos comparar. Mas a criança não sabe disso. A criança vai fazendo essas comparações. E aí você gera no seu inconsciente essa sensação de medo, de novo, de amar, de sentir dor outra vez, de não ser amado o suficiente. Isso vai tirando a sua disposição interna, né? De se responsabilizar por você mesmo, de amar a si próprio, né? Porque você quer ser amado ainda, né? Você não aprendeu a gerar por si próprio esse amor verdadeiro, genuíno, né? De autoaceitação, né? De estar preparado para enfrentar com destemor o que vier pela frente. Tem um outro sentimento dentro da separação que existe, que é se sentir insignificante, né? Que é gerado por várias situações também. Às vezes nem foi assim, mas a sua criança percebeu dessa forma. Que você não era querido o suficiente, porque em cada movimento que você vive lá na infância, às vezes uma situação pode gerar várias outras imagens internalizadas de crenças infantis, porque a criança ela tá formando ainda consciência de quem ela é. Ela não sabe ainda, mas ela tem tudo de bom dentro dela. Ela tem todos os poderes dentro dela, só que ela ainda não sabe disso. E, de acordo com essas situações que vão acontecendo, isso vai quebrando e vai fazendo uma imagem mascarada da realidade dela, digamos assim. Então, quando ela se sente insignificante lá atrás, às vezes nem foi
Mas foi assim que a sua criança percebeu que não era querido. E você pode ter gerado, então, uma certa melancolia, digamos assim. Às vezes a tua mãe era depressiva, o teu pai era depressivo. Então, eles não te davam aquele suporte que você gostaria de ter recebido. E você achava que era insignificante. Às vezes, uma mãe tenta até um suicídio, e aí você diz, eu não significo mesmo nada. Porque se ela foi capaz de fazer isso, é porque eu não represento nada para ela, ela não me ama. Então, esses sentimentos, sejam eles quais forem, eu estou dando só exemplos, tá, gente? Para vocês perceberem que os sentimentos de separação, eles podem ser despertados por vários movimentos que podem ter acontecido lá atrás. Então, uma certa melancolia e nunca se sentir completo, gerando um medo, né? E sendo alimentado lá no teu subconsciente, esse medo como uma ameaça internalizada. Ameaça de sempre se sentir insignificante, não ser visto, não ser ouvido, né? Ser desconsiderado, porque você acaba retroalimentando isso nas tuas relações. É o teu chefe que você acha que não te considera, é o teu amigo de colégio que não te considera, é teu parceiro de trabalho, é teu namorado, é o teu marido, né? É tua amiga que não te retorna a ligação e você já se sente desconsiderada. Você nem quer saber se ela não teve tempo ou se ela teve algum problema, mas você tem uma imagem formada dentro de você, que é aquela que você retroalimenta no subconsciente e vai desembocar em raiva de diversos modelos, né? Então, esse sentimento é que pode gerar reações de ira ou cólera, né? Claro, tirando a sua disposição, o seu te desencorajando, né? Porque tirando o seu ânimo diante das situações, abalando a sua coragem, a sua harmonia plena, né? Porque se a raiva ela não é canalizada ou alquimizada, como eu falei antes, ela suga a tua energia, né? São, na realidade, a tua, por exemplo, a tua coragem e a tua harmonia plena são, na realidade, a sua essência primária, que você perdeu porque você criou uma imagem simbólica dentro de você, uma crença infantil que te alimentou nesse subconsciente em várias relações, em várias outras situações que aconteceram ao longo da sua vida, mas que você não consegue enxergar a sua plenitude, né? A sua essência verdadeira. E em último exemplo que eu quero trazer é a emoção da separação mórbida, que é já no fundo do poço, quando você foi vivenciando todas essas ou foi alimentando de alguma forma, né? É aquela pessoa que está sempre triste, ela manifesta a sensação de abandono. Às vezes ela foi literalmente abandonada, ou se sentiu abandonada, ou porque foi realmente abandonada por um pai ou por uma mãe, ou por uma morte prematura, né? Um amor interrompido lá na infância, ou porque se sentiu abandonada, ou porque ela está carregando a dor de alguém que foi abandonado. Às vezes, quem perdeu o pai ou a mãe muito cedo foram seus pais, né? E você fica nessa lealdade invisível que você não percebe e, na realidade, assim, eu quero carregar a dor do outro porque eu sou tão amoroso, eu amo tanto meu pai ou eu amo tanto a minha mãe que eu acho que se eu carregar a dor dele, eu vou diminuir a carga dele. Isso é inconsciente, gente. Você não faz isso porque, eu vou fazer isso porque eu... Não, você não faz isso de forma consciente. A vida te leva para esse movimento,
né? Se ele morreu, eu vou atrás. Muitos filhos vão atrás dos pais que morrem, né? Então, esse sentimento de abandono, né? De literalmente mórbido, né? De abandono, leva você a um pavor lá no subconsciente, no lugar do medo da perda, entra aí o pânico, muitas vezes. Entra o medo. Qualquer situação, você tem medo que alguém morra, tem medo que o filho morra, né? Tem medo que as situações se repitam. É muito louco isso, nós não temos essa noção, mas porque nós estamos alimentados pelo subconsciente que gravou lá no arquivo do nosso computador, lá na nuvem, essa imagem. E elas vão sendo retroalimentadas se você não fez nada, se você não fez nenhum trabalho pessoal para mudar isso. Então, esse pavor de ser indesejado ou de ser abandonado de novo, né? Vai alimentando internamente mais do mesmo, que é o medo de ser abandonado. Porque aí você acaba, se você não se tratar, você vai atrair pessoas que vão te abandonar de alguma forma, né? Que vão te trair na amizade, que vão te trair no casamento, que vão embora e você vai se sentir abandonado, né? Que se a pessoa não se cuidar, não buscar a cura para a sua alma ferida infantil, para a sua criança ferida, ela pode gerar uma depressão mesmo, né, física, e até buscar a morte. Existem muitos casos assim, e elas nem sabem. Às vezes é só uma coisinha que pode ser organizada dentro da cabecinha e do coração, né? Essa pode ser também uma das piores reações da raiva, porque, como eu falei, separação, medo de perda, desemboca na raiva. Mas de que forma ela pode vir? Ela pode vir de uma forma bélica, né? Ou histérica. Se você não é uma pessoa que explode, você implode. E dentro de você é o pior, né? Esse é o pior movimento. Mas se você explode, você tem que ter muito cuidado, porque você pode matar ou se matar de alguma forma, né? Metaforicamente falando, digamos assim. Ou literalmente, porque a tua sensação de medo de ser abandonado de novo também pode fazer com que você abandone. E muitas vezes você não percebe que é você que está detonando a relação para ser abandonada de novo. Porque você acredita que vai ser abandonada. E você retroalimenta isso dentro de você. Mas o pior é quando você implode. E o que isso faz? Você literalmente cria uma doença, né? Quando a pessoa busca ajuda e se trabalha, ela pode ter a chance de resgatar o afeto por si mesma, que é fundamental para todo mundo, né, gente? Porque assim, ninguém vai me amar do jeito que eu me amo, ou que eu posso me amar, ou do jeito que eu quero ser amada. Ou eu me adapto ao outro, porque o outro é diferente de mim, foi criado diferente, teve uma relação diferente, tem um histórico diferente, tem uma cultura por trás diferente, é tudo diferente. Ou eu me adapto, ou eu declaro de forma que eu gosto de receber o amor, o afeto, ou o carinho, ou a carícia, seja lá o que for, porque o outro não tem bola de cristal e não é adivinho. E eu tenho que perceber que mesmo que eu não tenha recebido, eu tenho dentro de mim a fonte universal do amor. E eu tenho que descobrir onde ela está. Eu tenho que conhecer a mim próprio. E eu tenho que manifestar amor. Eu tenho que dar, eu tenho que praticar o ato de amar, que não tem nada a ver com sexo. Amar
e amor é uma outra coisa, né? Se juntar os dois até é muito bom, mas amor é outra coisa. Esse amor por mim mesmo, por quem eu sou, por quem eu me transformo, por quem eu me pratico, pela evolução que eu estou criando dentro da minha vida, é que faz eu ter orgulho de ser quem sou, de ter vivido o que eu vivi, de ter conquistado o que eu conquistei, de ter chegado onde eu cheguei. Quem não tem orgulho de si próprio ainda não viveu nada. Você precisa ter orgulho de si. Você tem muitos talentos, você tem muitos dons e você não sabe nem quem você é ainda. Nós vamos viver uma vida buscando o eu sou, que está dentro de nós. E isso é que é fantástico, né? Então, pode ter orgulho de ser quem é do jeito que é, né? Essa pessoa vai conseguir essa conexão harmônica com as suas relações, sentir-se revigorada, estar consciente e disposta, aberta e receptiva. Assim, ela pode sair do autoabandono, porque, na realidade, essa marca dentro de você, de se sentir abandonada, faz com que, lá no teu subconsciente, você acredita naquele medo, do medo de se repetir, de mais dor ainda por vir do abandono, você acredita que essa é a lei e você vai ser abandonada. E você gera isso, né? Eu digo de cadeirinha, né? Porque muitos anos de prática, não só pelos outros e por mim, pela minha história mesmo, né? Até você ter o autoconhecimento e quebrar a dinâmica oculta que você fica alimentando inconscientemente no teu subconsciente. E assim você pode sair do autoabandono e pode ser verdadeiramente realizada, né? Porque o objetivo contrário do abandono é a autorrealização, né? É o afeto por si mesmo, é você conquistar esse afeto por você mesmo, é você resgatar do universo o teu eu sou, eu tenho orgulho de ser quem sou, revigorada, disposta diante da vida, de estar sempre recomeçando, né? Sempre abrindo portas para você mesmo, e isso é fundamental. Esses medos, como nós vimos, em geral, eles são gerados por essas situações vividas ou reproduzidas, né? Por genética, epigenética, e muitas delas nós chamamos de lealdades invisíveis. Também podem ser arquivadas por situações que nós nem lembramos, sofridas às vezes no útero materno, situações de estresse que a mãe vive, você nem tem noção de que você está catando para você naquele momento uma história que nem a sua, né? No nascimento, na hora do parto, num sofrimento ali que a mãe aconteceu, que gerou, são traumas que vão marcando e vão imprimindo a ferro e fogo esse medo internalizado, né? Nos primeiros anos de vida, um tombo, um grito, né? Os sons muito estridentes, eles marcam profundamente. Os símbolos que nós vemos, existem vários motivos que alimentam isso tudo. São situações que acontecem ao longo de nossa vida e ao redor de nós, né? Com um vizinho, com um amigo, né? Na infância, a perda, às vezes, de um amigo querido, assistir um ato difícil, traumático, né? A vida ao redor de nós que pode ir alimentando esse medo, principalmente de não recorrermos aos cuidados terapêuticos, se nós não recorremos a isso. Então existem uma infinidade hoje de terapias, de recursos, só não procura quem tem medo de se curar.
e quem gosta de alimentar o medo. A vitimação, o coitadinho, também é um outro sistema que precisa ser olhado. A cinesiologia quântica, que eu trabalho há 35 anos, por exemplo, ela devolve a você, porque não tem achismo de terapeuta. O terapeuta não acha nada. Ele só vai tirando as cascas de cebola dos teus estresses e restituindo, trazendo de volta a pessoa, ou eu sou dela, os recursos internos que ela tem para ela dizer, nossa, eu tinha isso aqui do meu lado, eu nem estava vendo. Esse é o movimento que eu acho bacana na cinesiologia. E ele devolve a você esse poder de escolha outra vez, né? Para ter uma melhor compreensão e conscientização sobre si mesmo, né? Assim como a constelação, né? A constelação que, da mesma forma, pode colocar uma ordem naquilo que ficou muitos anos fora do lugar, né? Claro que nós temos... Daqui a pouco nós vamos fazer uma meditação, tá, gente? Baseado nisso, que eu acho que vai ser bem importante para vocês. E nós também vamos fazer uma invocação já já. Claro que nós temos muitas situações em cada um, desabrocha uma situação nova. E todo medo, de alguma forma, ele pode ser uma resposta autoprotetora, né? Que nos ajuda a evitar perigos, a nos arriscar, a abrir portas, a ir para o mundo e buscar outros e novos recursos. Mas também pode ser debilitante. Se for excessivo ou irracional, é importante entender a origem do medo para você poder enfrentá-lo, porque você tem que desmistificar isso o tempo todo. Porque quando você desmistifica, né, de uma maneira eficaz, você cria novas sinapses. E você, de uma forma cognitiva, você cria novas possibilidades de uma tomada de consciência de novos recursos dentro de você. Você se fortalece. Em vez de você ficar se enfraquecendo pelo medo, você vai se fortalecendo, que é bem diferente. Porque com certeza a única coisa que te leva à evolução pessoal é conhecer a verdade. E olhar a verdade da sua história faz com que você se coloque como observador disso e você possa ter uma nova escolha sobre o que você vai fazer amanhã, no hoje, né? Então, eu acho que conhecer a verdade é fundamental. Não se acovarde. Bom, gente, foi uma leve pincelada, nós vamos fazer agora uma pequena meditação e eu convido vocês a olhar para essa alma ferida, para esse momento, uma pequena meditação e em seguida vamos fazer a nossa invocação. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Oi, Mônica, Cristiane. Oi, Dani, querida, Monjardim. Saudade de você. Gente, vamos fazer uma meditação. Eu queria que vocês se sentassem. Vamos lá na criança ferida? Vamos lá nessa alma ferida, seja em que tempo tenha sido isso? Vamos lá? Vamos ver quem tá mais aqui, ó. Jolira, Karina... Rosa, Dani, Jane, oba, vamos lá, gente, vamos fazer uma meditação que eu acho que é bem legal. Então, sentem-se, né, assim como eu tô sentada, com a coluna reta, relaxa seu corpo, sente-se confortavelmente e vai fazendo algumas respirações pelo diafragma e pelo nariz, sem soltar pela boca. Deixa o nariz só trabalhar. Vai acalmando, fecha seus olhos serenamente, vai relaxando seu corpo. E à medida que seu corpo relaxa, deixa a sua mente ir para o seu lugar sagrado.
imaginário ou não. Se você ainda não tem o seu lugar imaginário, você pode criar agora, imaginar esse lugar. De preferência junto à natureza, que traga para você uma sensação de paz, de tranquilidade, de segurança. Este é o seu lugar sagrado. Ninguém pode chegar aí, só você. É nesse lugar que você encontra com a sua consciência superior, onde só você conhece. Veja ele nos seus 5 sentidos, bem colorido, dê bastante vida para ele. Perceba a tranquilidade que este lugar traz para você. É nesse lugar que você pode acessar os seus mentores, seus anjos, aparadores, o nome que você dá, porque todos eles estão dentro de sua consciência superior, estão dentro de você. E aí você está em segurança. Imagine agora que neste lugar que você está, você vê uma casa. Observe-a. Você vai chegando perto dela e chega perto de uma janela que está entreaberta. E você, curiosamente, olha para dentro. E dentro da casa você vai ver uma cena que, de alguma forma, gerou um medo para você. Uma cena do seu passado. Se foi algo muito difícil, respire pelo diafragma algumas vezes. Mas observe esse lugar do seu passado. Esse lugar que está lá e que você nunca quis olhar muito. Observe a idade que você tinha quando isso aconteceu. Agora, você é adulto. E você está vendo aquela história. Mas você está como um observador apenas. Então você tem uma atitude adulta. Dirija-se para a porta da casa. Abra a porta. E lá dentro está a sua criança ferida, a alma ferida. Veja como ela está e deixe que ela veja você entrando pela porta. Vá até ela. Abrace ela fortemente. Abrace a sua alma ferida, a sua criança ferida, o seu adolescente, seja em que idade foi. Aquela parte de você que está machucada. E diga para ela: eu nunca te abandonei. E nunca vou te abandonar. Eu amo você. Fique por algum tempo abraçada à sua criança, à sua parte ferida. Até que você perceba que ela se fundiu a você. Que vocês são uma só pessoa. E aí a alegria vai começando a invadir o seu corpo. E você vai deixando essa alegria tomar conta de você.
E aí você toma algumas respirações, mexa o seu corpo e vai voltando lentamente para o aqui e agora. Foi muito bom. Espero que tenha sido muito bom para vocês ter abraçado essa parte de você que ficou machucada, ter dado suporte para essa pessoa. Quem chegou agora e não pôde participar da meditação, depois vai lá no YouTube e faça, porque vale a pena fazer. Oi, Delva Fili, querida. Oi, Karina, você mora nos Estados Unidos. Bom, nosso fuso não está muito longo, né? 1 hora só. Obrigada também por você estar aqui. E eu agora, foi ótimo. Ai, que bom, isso é muito bom. É sempre bom a gente curar uma ferida, né? Isso é muito bom demais. Bom, eu queria fazer uma evocação, então, com vocês para a gente fechar. Ainda temos tempo. Vamos fechar aqui o nosso trabalho. Vamos ver o que que sai para nós, para fechar essa alma ferida hoje. Ligação cósmica. Gente, não podia ser melhor do que isso. Evolução 2. Quem tem esse livro é na página 21, tá? Então, vou abrir aqui e vou ler para vocês. É isso mesmo, que nós precisamos é fazer a nossa ligação com a nossa essência, com a nossa entidade maravilhosa que existe dentro de nós. E que ninguém, nenhuma outra pessoa vai preencher o nosso coração e a nossa alma. Entendeu? Com certeza. Olha, vamos lá. Ligação cósmica. Faça-se a luz. Invoco a sabedoria do Pai Cósmico para que se abra na luz da minha mente a canalização de que preciso para a minha orientação aqui na Terra. Que eu seja uno com o Senhor agora, neste momento, trazendo a consciência cósmica inspiradora para a minha vida na Terra. Adoro esses corações. Que esta caminhada seja coberta de louros e vitórias. Abraçada ao ser que me guia, percorrerei meu caminho sem medo, pois só a fé conduz ao caminho do bem, da harmonia, da verdade e da bondade que permeiam a maldade instalada no universo. Sei que é na retidão do meu pensamento e de minha conduta que estarei no caminho. Sei que, na sua bondade ilimitada, instalada em meu coração, estarei acompanhado em todos os momentos, não existindo a solidão nem o medo, mas somente a proteção, porque ela é divina e está dentro de nós. Essa certeza me dá força para seguir o caminho, abrindo-me para as alegrias que a vida tem para me oferecer. Somente dessa forma poderei combater os medos que me rondam, entendendo que essa força está em mim e que nunca poderei achá-la no outro ou em qualquer lugar, mas no fundo do meu coração. Obrigada, Senhor, pela compreensão e pelo discernimento que começo a ter da vida, podendo vê-la com outros olhos. Obrigada por fazer do meu coração a sua morada e de minha mente a universalidade cósmica e a compreensão absoluta do todo em minha vida. E que seja feita a sua vontade e não a minha. Está concluído. Porque a sua vontade é também a minha. Estamos juntos. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre que posso trago alguma coisa
para que a gente possa trabalhar juntos. E trabalhando esse interior, a gente cresce e evolui. Afinal, estar vivo é só evolução. Beijo, até segunda.